Bem-vindos ao Natureza Masculina, um programa com 4 homens. 4 tipos diferentes de masculinidades. Orientação sexual não importa. Papo reto, direto e certeiro. Deu briga? Tudo bem. 5 minutos depois, todo mundo no show. Por quê? Porque o homem é assim. Hoje, no Natureza Masculina, vamos falar sobre comida. O importante, quando a gente fala de comida, é pensar em todo o entorno cultural que vem com a comida. Depois que o homem aprendeu a dominar o fogo, ele foi começando a se agrupar dentro das tribos, nas organizações, e isso veio desenvolvendo algumas maneiras de se relacionar com o grupo, né, e desenvolver hábitos alimentares diferentes, que tem muito a ver com o clima, com a comida que está disponível, né? Então aí a gente tem, isso é muito patente, quando a gente, fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, a comida kosher, né, dos judeus. Você vê os hábitos alimentares dos nórdicos da Europa, onde você tem muito embutido, você tem muita conservação de alimentos. A defumação, o peixe defumado. A defumação. Né? Você tem o fundi, que é feito com o resto de pão e resto de queijo. Ou seja, não é aquela coisa que a gente acha aqui, né? Porque, olha, tem que ser com o queijo. MCR é difícil de colocar no lugar certo. Mas é como se falasse da feijoada. O que foi a feijoada no passado? Dos escravos com a casa dos senhores. Com os restos dos porcos, né? Com os restos, né? E hoje você vai em restaurantes sensacionais, as famílias saem aos sábados para comer uma feijoada. Posso pegar só? Porque senão você vai falar minha fala e eu tô ferrado. Então, pera um minutinho. Ó. Manda bala. Nossa espécie, todo mundo já sabe, claro. Eles não. Eu vou até dar o dado. Pera 2 ou 1 pra gente ir jogando. Pera aí, tem um jogo de dados aqui. Pedra, tesoura... É dado, é só apertar. É só apertar e ele muda. Então vocês vão jogando. Ele entretém a gente. Eu gostei disso. Vai, joga aí. Então, a falar. humanidade existe... A humanidade, como nós, Homo sapiens, tem 300 mil anos no planeta, tá? Agora, então, parecidíssimos com a gente. Nós, sapiens, temos 50, 70 mil anos mais ou menos, que é quando a gente aprendeu a falar. Mas geneticamente era a mesma espécie. Agora, o fogo que você estava falando, a gente domina há 2 milhões de anos, pessoal. Nós somos a única espécie que cozinha, e esse é o grande diferencial do ser humano para os outros bichos. Por que a gente conseguimos desenvolver o cérebro que a gente desenvolveu a partir da cozinha? Da proteína cozida. Né? Isso, porque o fogo é um estômago externo. Esse é o grande negócio. Você pega os nossos parentes mais próximos, não de vocês, só meus, o gorila, por exemplo, 7 milhões de anos de diferença, só come vegetal. Ele tem que ficar comendo 12 horas por dia para alimentar aquele corpão que é maior que o nosso. Mais ou menos assim. O chimpanzé ele é onívoro, que nem a gente, então ele é um pouco menor, mas ele é muito mais esperto, ele tem uma organização social igual a gente, ele não cozinha, mas ele come carne. E nós, que separamos do chimpanzé há 5 milhões e fizemos, né, cigarro eletrônico, celular, todo esse o cara filmando ali, porque a gente consegue ter tempo para pensar. Olha que legal. Mas como tempo? Que... Só vou terminar, daí já passo. Né, tá bom. Não, joga o dado, aperta aí, vai jogar. Já deu esse negócio. Não, joga aí. O negócio é o seguinte, usando o fogo como estômago externo, você consegue de uma carne crua, que você absorveria 30% das calorias, quase 100% das calorias. Então, um chimpanzé precisa comer 8 horas por dia de carne para ter energia, nós em 2, 3 horas de alimentação diária, acabou. Sobra um monte de tempo. Essa relação eu não sabia, entre a carne crua e a carne... É a quantidade de calorias que você consegue extrair dos alimentos. Então, todo alimento cozido, quer dizer, a partir do fogo, você extrai uma quantidade de calorias enorme. E o nosso cérebro consome quase 30% das calorias diárias. Mas daí você está falando de biologia básica, então, né, Marcos? Só para agora biologia já básica. pode... O que eu queria falar, dando gancho aí, eu acho que assim, existem vários tipos. Claro que a gente tem gosto, nós temos um córtex cerebral que nos permite escolher o que a gente vai comer ou não. E isso depende de demandas, que é o que o Caio estava falando, cultural, religiosa,
sazonal, enfim, a gente pode escolher aquilo que a gente vai comer, né? Então eu faço eu acho que a gente pode escolher o que a gente vai comer. Assim, você que tem um córtex bonito, grosso, você escolhe. Como é que você Eu sabe? não vi o córtex dele, você já viu? Eu não sei Como ele sabe que meu córtex é grosso. Eu tô achando estranho. Tá anotado aí. Quem fala tem que Quando a mão provar. some embaixo da mesa, Quem fala tem que aqui, provar, né? né? Passa meus dados aí. Passa meus dados. O que eu ia falar na escolha é que assim, você tem claro, dependendo da classe social da pessoa, da disponibilidade financeira, você pode escolher o que você vai comer, né? Ao longo do tempo, a gente flutuou muito, né? Então, tem várias dietas. Eu acho que eu estou falando de modismo também. De um tempo para cá, eu estou falando, acho que do último século, porque antes eu tenho a impressão que as pessoas comiam. As pessoas comiam, né? Elas se alimentavam. A banha de porco lá atrás, hoje em dia o óleo vegetal. Não, então, né? mas voltando isso. Mas né? esses Podemos falar modismos, disso. exatamente, eu acho que assim, esses modismos vêm, né, a ponto de em 1970, 80, né, a gente ter gerado algo contra a gordura. Não pode comer ovo, não pode comer manteiga. Nossa, a Academia Americana de Cardiologia enlouqueceu em algum momento e falou que a natureza não pode, nós temos que comer Doriana. Exato. De repente vê a gordura Se bem vegetal. que... Se bem que... Hoje em dia, o vilão, a praga da nossa década é o carboidrato de alto índice glicêmico, que para quem não sabe, é aquele carboidrato que vira açúcar fácil no nosso sangue e que já logo deposita em forma de gordura. Que é uma comida que não tinha antes da Revolução da Agricultura. Na pré-história não tem. O carboidrato tem em pequena quantidade. Tem pequena quantidade, mas você tem razão. Você tem que plantar esses troços. A nossa alimentação veio do proteico para isso. É industrial, né? Da terra. É industrializado. Essa questão de comida, por exemplo, você pega as especiarias, tá? Vou contar uma história que é inédita, você aposto que você não sabe. E por que o Colombo veio bater aqui na América e nós estamos aqui hoje? Bom, primeiro ele estava escapando da esposa, provavelmente, né? Eu já acho que foi a oportunidade para ele deixar de morar com a sogra. Nossa Pode Senhora! ser. Eu adoro a minha sogra. É mentira isso que eu tô falando. Não foi para comer algo diferente? Porque comer é sempre a mesma coisa. Mas tem a ver com a história da esposa. Comer algo diferente, no sentido... Mas é porque a esposa, você pode, né? E comer comidas diferentes também. Tem a ver com essa questão de trazer realmente experiências diferentes. Colombo estava fazendo um talharinha, né, ao cacio e pepe. Sabe o que é cacio e pepe? Cacio e pepe é algo que eu não sei. O cacio é o tipo de queijo. Nossa, ele falou o cacio. Não é o cacio. Cacio é um tipo de salsicha linguiça. Mas o cacio é um tipo de queijo. E pepe é pimenta em italiano. Aí ele vira e fala, Marieta, traz a pimenta do reino. Ela falou, acabou, você não foi comprar? Eu fui a Constantinopla comprar pimenta, mas está cheio de turco. Não tem mais. Tomaram conta e não é um negócio dele. Katsu, eu que tenho que fazer tudo. Pegou o barco e foi só dar a volta. Para as Índias. Ele queria ir para as Índias? Para as Índias, porque era de onde vinham as especiarias que dava De onde eles traziam. que dava Essa diferença de comer com temperinho diferente. De mudar o sabor. Tem muito a ver também com dar uma disfarçadinha no gosto de coisa meio azeda, meio podre. Isso, meio estragado. Muita comida estragada nessa Colombo época. não achou nem as Índias, quer dizer... Algumas, né? Ele achou as Índias peladas, mas não achou as Índias de especiaria, não achou. Mas ele trouxe milho, trouxe batata, né? Trouxe o tomate e trouxe o fumo. Então, aí ele fez o quê? Que legal a isso, batata né? ele fez nhoque, o tomate ele fez o molho ao sugo e com o milho ele fez polenta. Que engraçado isso que você está falando, porque, assim, na verdade, os europeus que passaram uma época de estresse, né, das guerras, à base de batata, e é legal essa história da batata ter vindo das Américas, né? Na verdade, a batata não é europeia. Eu só fico pensando o seguinte, né? Sempre eu penso a mesma coisa. A gente começa o programa, vai dar aquela contextualização, vocês todos vão lá no passado, enfim. Isso tudo que vocês estão falando está lá no dia a dia. Ó. Como é que a gente reaproveita? Por que a feijoada voltou? Por que o brigadeiro hoje foi o quê? Gourmetizado. Exato. Então, ele foi. E assim, eu gosto muito...
acho que o meu papel é muito disso, de traçar esse paralelo, né? Como é que isso tudo, como é que essa história toda mexeu com a sociedade? A comida, ela mexe com a sociedade. Ela mexe... A nossa conversa aqui, ela vai ser diferente com ou sem comida. Porque num dado momento, que é uma questão fisiológica, a gente vai ter fome. E se eu ficar com fome, eu vou achar o Caio um pouco mais chato que ele já é. Então, mais ou menos isso, entendeu? Então a comida, ela pode o quê? Ela pode nos levar... Eu esqueci que a gente tinha... Mas a comida pode nos levar a lugares muito bacanas. Ou seja, estágios de conversa, interação, negociação. E é por isso que tem um dado super importante que os grandes negócios, e aí eu não estou falando de Brasil, estou falando no geral, são fechados aonde? Em um jantar. Em um jantar ou... Um jantar de negócios, né? Então, a comida, ela é de uma relevância, o papo de comida, hoje, e assim, se a gente vai algumas décadas atrás, sim, o jantar de negócio ainda era aquele marco, enfim. Hoje não, o happy hour vai fechar um negócio, mas sempre a comida está presente. Então, isso é fantástico. E não é só negócio, né? Às vezes você tá lá, quer comer uma coisinha diferente, primeiro você tem que levar uma coisinha para comer, para depois... Que história é essa de coisinha diferente, Caio? O que você está falando é básico. Vou falar com o Mar. Nos jantares, nos almoços, nos jantares de negócio, você normalmente leva para a mesa, que é onde... Normalmente as pessoas erguem um pouco as defesas. Você não sente um pouco isso? Não. Como assim? Pelo contrário, você abre a sua guarda. Não, talvez exatamente o que eu falei. Ergue no sentido de tirar. Eu também entendi erguer no sentido de se armar. E desarmar. Porque você não tem só o tópico do negócio sendo falado. Isso. Você tem, enquanto eu vou te falar que eu vou te cobrar $10 mil pelo serviço que você está querendo de mim, vai chegar uma comida, vai chegar um petisco, vai chegar um drink, um vinho, que a gente podia, né, até tomar depois. E aí, eu pedi pão de queijo, não veio. Agora pedi vinho, cara... Aí não, né, gente? Nossa, olha ficou só. lindo esse couro isso. Pede que a diretora... Queridinho. Imagina. Cuidado, queridinho. Ataques. Oba! Tá bom, diretora. Essa taça. Mas é isso, no meio de um assunto, só pra gente retomar, no meio de um assunto áspero, chegou um queijo, gruyère, por sinal, esse que eu gosto, ou brie, e que você vai tomar uma taça de vinho e entre eu ter que te passar uma informação não tão agradável, porque faz parte da negociação, isso é quebrado de alguma forma entre uma golada de um vinho, enfim. E quando você degusta, quando você toma esse vinho, aí a gente vai entrar também, porque papo de comida, papo de bebida, tem o álcool, você vai quebrando as barreiras. E isso, de alguma forma, ou comprovadamente ao longo dos anos, proporciona o fechamento de um negócio. Não, isso é legal. Isso é legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Omar. Você falou um pouco de gourmetização lá atrás, você falou agora de negociação. Você é um cara que põe beleza na mesa? Eu sou um cara que coloco beleza na mesa e na cama. Agora dá outro programa isso. Isso dá outro programa. Mas depois você me conta. Tô disponível pra gente conversar depois. Quero falar, eu quero te perguntar, você põe beleza na mesa? Porque assim, eu acho, e o Marcos vai concordar comigo, que a gente come com os olhos. Né? Eu tenho umas 4 horas para falar disso. Pronto. Né? A gente come. Lá vai que eu fui fazer. Vai o chimpanzé de novo, velho. Agora é humano. O sistema visual é melhor. A gente começa o nosso processo até digestório com os olhos, com o olfato e depois a gustação e vai. Né? Mas eu acho que assim, nós cada vez mais, e daí entra a gourmetização. Você fala, o que é gourmetizar um brigadeiro? Se não transformá-lo num evento, inclusive visual. Com storytelling, com todo... É isso aí. Saúde. Mas pergunta, vamos lá. Então é isso. Isso. Assim, você coloca na mesa, você acha que nós colocamos na mesa, eu tenho essa certeza. Vocês podem discordar, mas eu acho que a gente começa assim. Talvez dessa única vez eu não vou discordar de você. Muito vou te bem. responder com meus óculos esses aqui. Esses óculos são os óculos da verdade. Isso. Não, dependendo da pergunta. Dependendo da pergunta, eu mudo de óculos. Sim, gostei, não gostei, entendeu? Mas olha só, brincadeiras à parte,
É só você lembrar o seguinte, que lá atrás a gente tinha feijoada e a feijoada era servida em tachos e as pessoas comiam, vai numa tigela, no prato, e hoje você vai num restaurante e ela é servida em panelas belíssimas de barro, de cerâmica, enfim, que vão à mesa e que ali compõem um visual. Esse é um ponto. Você vai tomar um vinho, qual é a diferença e como é diferente você tomar um vinho num copo lagoinha, num copo básico de água e você tomar numa taça. Numa taça, né? É isso aí. Então, quando eu vou servir um jantar, e beleza, põe a mesa nesse sentido, é nessa linha. Eu colocar o queijo ou a azeitona de maneira no pote que você comprou, ou você colocar no recipiente minimamente apresentável e que crie uma harmonia na mesa onde que você está. A minha formação, tudo bem, ela vem de hospitalidade, vem de hotelaria, enfim. Então, isso está 100%, assim, na minha opinião, né, no que eu acredito, convicção, está comprovado. Quando eu deixo o belo, quando eu deixo a comida muito bem disposta e combinando, quando eu coloco um tomate vermelho com um maço de coentro e que eu vou fazer uma combinação entre o verde e o vermelho, e assim, isso tudo mexe com as nossas sensações. E aí o todo vai proporcionar a gente fechar grandes negócios também. É isso aí, bacana. Interessante isso que você está falando, né? Você está falando de sistema visual? Bom, então aqui dá uma palhinha, Uma bem palha. Pequena, tá bom? Não, a gente deixa. Bem pequena. Então, a gente deixa. Uma coisa assim, o sistema visual é um reconhecedor de padrão, né? Agora, e aí eu vou dar uma sacaneadinha, vocês acham que é padrão aprendido ou padrão que já tinha lá dentro? Quer dizer, quando você olha uma comida, você olha para ela e gosta do aspecto porque você aprendeu ou porque já estava lá dentro? Bom, levando em consideração a sua pergunta, é porque já estava lá dentro. Com certeza. Na verdade, já tendenciou, né? O aspecto visual, claro, eu fiz a brincadeira, vocês falaram que é inato. Não é só inato, tem um treinamento. A reconhecimento de alimento tem um pouco de treinamento. Tem uma parte inata, por exemplo, a reação de nojo é uma reação emocional, ela não é um raciocínio. Você não tem nojo de coisas porque você aprende. Você tem nojo de coisas porque você nasce com esse nojo. Calma, é uma proteção enorme. Calma. Você já vai falar. Não, eu ia falar da barata. Isso, a barata, a gente tem essa sensação de nojo, mas uma barata esterilizada você não come. Você não come uma barata esterilizada, você não consegue raciocinar sobre isso. Gente, mas a gente come escorpião lá na Tailândia. Ok, então, aí espeto, comidas étnicas, o nojo de comidas étnicas. Olha que interessante, isso que você está lendo a minha mente, graças a Deus. A criança até 2 anos, o cérebro, ele recebe qualquer tipo de alimento e ele é treinável. Não só no alimento, mas um monte. Sim. Aos 2 anos a gente faz uma série de mudanças. Dos 2 aos 4, tem uma série de modificações sociais. Então, até os 2, você não escolhe, o que te derem você come. Dos 2 aos 4, você aprende com os pais o que é legal, o que não é, e aí tem a comida étnica, a comida do grupo, tá? E essas coisas que você estava falando de religião no começo, da comida kosher, por que tem essas coisas de verdade? Porque se tivesse escrito lá na Bíblia, olha, você não deve comer a carne de porco até que ela perca o rosado, acabava o problema, podia comer a carne de porco. Mas tem uma outra teoria bem interessante, não sei se você já viu isso, que é assim, você não pode comer a carne de porco, porque se você comer a carne de porco, você não é mais judeu. Você não participa do meu grupo, então você perde a regalia de ser do meu grupo. Então uma das coisas da comida étnica e desse treinamento do nojo pelo étnico pode ser para evitar o desertor. Por quê? Eu preciso do grupo para caçar. É o poder da comida. Então, mas para arrumar comida, quanto mais... Nós não somos altos, fortes, Índia, a não ser vocês aí que são altos e fortes, mas nós aqui não somos altos e muito fortes. Então, a gente precisa do grupo para caçar um mamute. A gente precisa de um grupo para caçar um leão. Precisava. Então, é o... Sim, eu estou falando o cérebro internamente, só o instinto. Por que a comida deixa de ser... Por exemplo, a comida, primeiro, ela é uma necessidade, tá? Depois ela vira... Aos poucos ela acaba virando prazer e vira obsessão. O que acontece no pós-guerra? Você tem a indústria da comida. Tá? E a indústria da comida, ela evolui. Tá? Ela evolui como? Primeiro, é o que eu falei, primeiro a comida é uma necessidade. Então eu vendo a comida ou para o prazer
ou para a alimentação. Pensando a comida como negócio aí. Okay? No pós-guerra, não vou entrar nesses detalhes, mas somente nos Estados Unidos a mulher vai trabalhar, depois na Europa não tem homem, é a mulher que tem que ir trabalhar. A mulher vai trabalhar, ela sai de casa durante a guerra, depois que os homens voltam, ela não quer voltar mais para casa. Então, a comida tem que começar a ser comprada semi-pronta. Então você tem aí o freezer, você tem o micro-ondas, você tem as máquinas de lavar prato, você tem toda uma indústria e a indústria de alimentos. No início, e aí você, que é dono de uma indústria de alimentos, interessa para você vender um pedaço de queijo, se um pedaço de queijo de 150 gramas consegue alimentar você, e você come esse pedaço de queijo, e não vai comer mais queijo durante o dia, me interessa isso? Claro que não. Claro que não. Interessa que você coma 900 gramas sem parar. de queijo. O que eu começo, eu indústria, o que eu começo a fazer? Eu coloco gordura na comida. Porque quando eu ponho gordura, eu melhoro o sabor e você come mais. Mas, além do que... Não, deixa eu só... não. Tem um ciclo. Né? Aí o presidente americano lá infarta, não sei se é o Truman, se é o... Infarta. A maioria deles. E aí eles culpam a gordura. E aí o FDA começa a regular a quantidade de gordura na comida. Tá? O que eles fazem? Eles começam a colocar açúcar. Tá? Excelente. Aí, caso de diabetes foi lá para cima. Eles estão sempre eles errados. Eles vão lá e regulam. É só dinheiro. Eles vão lá e regulam a quantidade de açúcar. Eles começam a colocar aspartame. Tá? Que é onde nós estamos agora. Então a comida, como a comida virou uma indústria, tá? E aí todas as redes de fast food fazem isso, né? Fazem uma combinação, não para você comer o necessário, mas para você comer muito. Isso tudo acho que vem, Caio, em paralelo com ao longo dos tempos, tá? Com o comida e você sendo um cartão de visita na sociedade, grudando com o que você trouxe da indústria, e você pega assim faixas populacionais de repente comendo coisas diferentes, né? Hoje em dia, a ponto de hoje em dia a gente olhar para uma faixa populacional, você sabe disso, e ver que os segmentos mais pobres são os mais obesos. Né? Hoje, assim, você vê a classe... Eu detesto dividir categorias sociais em A, B, C. Eu fico um pouquinho constrangido. Né? Elas existem, eu fico um pouquinho constrangido. É numérico, é uma análise numérica, acho que vale a pena. Mas assim, as classes sociais de poder aquisitivo mais baixo estão obesos. Por quê? Por se alimentarem mal. Então, daí chega um conceito de se alimentar bem e se alimentar mal, né? E a gente pode enxergar isso nas figuras. O que era, Omar, o empresário nos anos 70? Era o gordo sentado atrás de uma mesa robusta, né? Com 2 pacotes de cigarro. Com 2 pacotes de cigarro, fumando um charuto. E hoje quem é o empresário, cara? É o cara que é um maratonista, é um cara que corre, é um cara que faz alimentação fitness. Mudaram, então assim, do tipo, é que assim, não tem como dissociar o assunto comida, beleza, estética, porque assim, são intrínsecas, isso está impregnado, né? Agora, você tem, de fato, os distúrbios alimentares, então a gente falou das classes sociais, agora existem os distúrbios alimentares, né? O que você faz com essa impregnação da indústria, né? Quando chega junk food ou qualquer coisa que você queira falar, para uma população? E esse disparo de vamos comer, vamos se alimentar, né? Tá barato. Você vai em redes de hamburguerias aí que você compra uma comida mais fácil, não só aqui como quando você está viajando fora. Para quem tem um poder aquisitivo mediano, é o que dá para fazer. Então, dá-lhe junk, dá-lhe junk, dá-lhe junk. E eu não sei o quanto que a compulsão alimentar e a obsessão, né, esse movimento obsessivo-compulsivo também não corrobora para tudo isso. Não, aí envelopado pelo marketing.
envelopado pelo marketing. Porque é. aí o que acontece? Essas empresas de fast food e a maneira como que elas se comunicam com as massas, né, é de dar status para as massas. Mecanismo de saciedade cerebral. Quando você pega um tipo de alimento, pega queijo, começa a comer, uma hora passa à vontade. Você pega vários tipos de alimento, nós apresentamos um mecanismo de saciedade cerebral. Agora, olha que bacana, porque são os alimentos que tem na natureza. Quando você inventa um alimento que não tem na natureza, o cérebro não conseguiu se adaptar a isso. Quando você mistura 50% de açúcar com 50% de gordura, que não existe nada na natureza assim, o cérebro não reconhece o fim. E você manda bala. Você come chantilly sem parar, você come batata frita sem parar, você come sorvete sem parar. Você come esses alimentos que estão lá nessas fast food, e os caras fazem isso, isso é neurociência, cara. Claro. Porque você não tem saciedade, vai comer criaram mecanismos sempre. não comportamentais. Não adaptativos. É isso Nós que eu ia escapamos falar. da seleção natural. Você não tem uma vontade de comer uma bacia de cenoura. É isso. Você não tem uma vontade de comer cenoura, 10 segunda, maçãs. mas depois acabou. É verdade. Mas você já comeu com chantilly? Cenoura com chantilly? Bacana. Olha, não saceia. Gente, não saceia. Essa questão da comida, ela é tão vasta, né? A comida, ela permeia tantas coisas, né? A sedução com a comida, né? A parte saudável, a parte, como o Mário está contando aqui pra gente, enfim, então, é amplo demais. Ela quase que domina as cenas da nossa vida. Agora é a hora da audiência. É a hora que a sua opinião pode ser discutida aqui conosco, pode ser colocada no nosso programa. Para que isso aconteça, você tem que comentar os nossos vídeos, ok? E o nosso sininho tá louco por você. Por favor, cliquem no nosso sininho. Won't you ring my bell, ring my bell, my bell. Jingle, jingle, jingle. Uau. Meu Deus. Mas tudo bem, são gerações. O Davi Blazer mandou um comentário pra gente, muito interessante. Ele diz: quando penso em comida, certamente penso, a princípio, em sobrevivência e instinto. Quando você solta um cachorro no gramado, ele sabe exatamente qual o matinho que ele deve comer. Existe alguma coisa no HD dele gravado dizendo o que ele pode comer e o que ele não pode comer. Penso em ancestralidade. A cozinha é meu cômodo preferido na casa. É bom estar de volta ao fogo com a minha tribo. É a memória afetiva quando tento reproduzir algo que minha mãe cozinhava. É reguladora do humor quando penso em uma amiga querida. E é aguçar o olfato, a visão, o paladar. Davi, obrigado pelo seu comentário. E eu queria abrir aqui para vocês, para a gente dizer, a comida traz esse... É o que a gente estava Perfeito. falando. É o que a gente estava falando. É muito legal que o Davi escreveu. Ele adivinhou o programa e sintetizou. O Davi foi fantástico nesse comentário. Faz muito sentido. Davi, obrigado. Isso aí. Agora, no Natureza Masculina, o quinto elemento. Estamos aqui com o Fabrício Fasano. A família Fasano, eu acho que está na nossa memória gastronômica. Opa! Fabrício, bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer. Saúde, Fabrício! Fabrício, Saúde. bem-vindo. Vamos lá, se brindar tem que olhar nos olhos. Bem-vindo! É isso aí, não dá chabu. Falando do brinde, sabe de onde vem o brinde? Não. Os copos eram de estanho antes. É. E tinha aquela coisa de botar veneno nos vinhos. Então, você dava uma porrada enorme e misturava os líquidos. Então todo mundo ficava com um pouquinho de veneno. Se tivesse veneno... E por que olhar nos olhos, Fabrício? E por que Isso é da máfia. Porque já com vidro, quando faz o tim, segundo o mafioso, o seu cérebro passa a sua verdadeira intenção. Opa! Portanto, se você brindar com um mafioso poderoso e por acaso ele achar
que você está mentindo, logo depois você vai receber um peixe enrolado no jornal. Não é para fazer sushi. Não é para fazer sushi. Quem assistiu o Poderoso Chefão sabe do que eu estou falando. Exatamente. Eu já assisti umas 50 vezes. A gente vai fazer um risoto hoje, né? Risoto. Papo de comida. Eu vou inventar, inclusive, uma miscelânea, graças à nossa diretora, que pediu para mim acrescentar aspargos no risoto milanês. Legal. Vai ficar bom. Claro que vai. É você. É você fazendo. Não, mas não é por isso. Vai ficar bom porque aspargos é sempre gostoso. Eu vou, inclusive, tomara que fique, eu vou incrementar com um pouquinho da própria água do aspargos. Você acha então eu vou dar um sabor mais forte no E você acha que tem que ter cuidado mesmo? Tem cuidado, homem Esse na negócio, cozinha? cuidado, homem na cozinha. Começa falando isso aí. Vamos falar desse avental aí. Eu acho que tem que ter cuidado porque, assim, o homem na cozinha vira muito sedutor. Dá licença, Cuidado aí que o homem é grande. É grande, hein? Cuidado. Eu acho que a cozinha tem muito a ver com sedução mesmo. Falando disso. Primeiro porque, assim, eu não estou falando de uma profissão. Deixar bem claro que eu não sou chefe, tenho um respeito enorme para os chefes, acho que ser chefe é uma profissão absurdamente desgastante, é só para quem é muito apaixonado. Essa história de chefes ganhando salários absurdos é 1 em 1 milhão, porque na realidade é mais ou menos como jogador de bola, sabe assim? E com esse advento desses programas todos culinários, não sei o quê, bababá, virou assim a maior moda do mundo ser chefe. As pessoas têm essa ideia muito grande, né, de que o chefe é um glamour. Assim, né? Fabrício, isso é muito legal o que você está falando, porque você está falando da gourmetização até de uma profissão. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Porque eu odeio essa palavra. Gourmetização. Boa. A gente falou disso. Mas assim, então esse gourmetizar, né, pejorativo mesmo, de uma profissão, ou até na própria cozinha, como até estava falando agora há pouco com você, o que é para você gourmetizar um brigadeiro, gourmetizar um... Então, duas palavras que eu odeio na gastronomia: gourmetização e harmonização. Para mim são coisas assim absurdamente... Você pega um brigadeiro e joga lá um pó de café, ele fica um brigadeiro com gosto de café. Em primeiro lugar, na minha opinião, ele deixou de ser um brigadeiro. Porque o brigadeiro é o brigadeiro. Começar a trabalhar. O brigadeiro é o brigadeiro. E a harmonização é outra coisa também que me incomoda muito, essa história de que vinho tomar com determinada comida. Isso é chato, né? Chato demais. Chato. Aliás, o mundo está politicamente correto. O politicamente correto está acabando com o mundo, na minha opinião. Muito bom. Vamos fazer um risoto. E aí? Começa aí, deixa eu ver. Dito como é isso... E depois eu queria também, acho que você tinha que contar como é que você aprendeu a fazer esse negócio aí, né? Mas, enfim. Da onde vem o... Em primeiro lugar, eu queria dizer que, olha lá, ó, eu me dou muito mal com esse indução? Negócio chamado indução. Já baixou. Já baixou. Primeira coisa que a gente faz é refogar uma cebolinha. Com manteiga e azeite, você faz uma mistura, né? Eu faço uma mistura, na realidade eu ponho um azeite para dar um pouquinho mais de temperatura de cozimento na manteiga. Na realidade eu não queria que acontecesse isso, dela ficar mais escura, ela acabou ficando, porque eu não entendo dessa coisa de indução. Mas a verdade é que quando você põe um pouquinho de azeite na manteiga, você aumenta o tempo que ela demora para escurecer. Tá. Então, por exemplo, você vai fritar um ovo. Você põe só um pouquinho de azeite, você consegue fritar um ovo com a manteiga bem fritinha e tal, sem que ela fique preta. Perfeito. Então tá bom, jogamos aqui. Tem gente que não põe. Eu, particularmente, acho bastante interessante jogar um pouquinho de alho no risoto. Tem gente que não põe. A gente põe o alho depois da cebola, porque o alho sempre... A cebola Fica sempre frito antes. é mais rápida do que o alho. Agora, você diz italianos não põem alho também? A Itália tem 132 regiões. Essa história de que o carbonara que eu vi no teu YouTube é ótimo, mas não é original. Acho que eu não posso botar o dedo aqui agora, mas assim... Pode falar, cada um faz de um jeito, cada um faz de uma maneira. São 132 regiões praticamente fazendo as mesmas receitas. Então, dependendo dos lugares e das horas ali, cada um faz de um jeito, cada um faz de uma forma. É lógico que existe um básico. Por exemplo, tem um carbonara italiano que vai ter creme de leite. Que no Brasil, você vai em qualquer restaurante, todo mundo tudo creme de leite. Claro. Então isso é um crime. Não, Mas, fora isso, tem um monte de gente que faz com de uma maneira Fabrício, aqui ali. Quando começou a sua história com a gastronomia?
a sua intimidade? Como é que você entrou na cozinha? Estamos aqui já com o refogadinho. Sim. Acho que isso aqui tá bom para nós. Eu como muito, hein? Pode... Eu como muito, hein? Temos clientes. Eu boto tudo e depois você vem ficar mexendo aqui, tá? A gente chama a diretora. Eu como muito. Diretora, vem mexer. Mas conta, Fabrício. Como é que começou a sua história com a... Minha nona é uma senhora que lutou Lutou não, participou da Primeira Guerra Mundial, passou fome. E eu me lembro quando a gente tinha 6, 7, 8 anos, que eu ia na casa dela, que a gente ia na casa dela, aquele almoço de domingo italianão. Isso aqui é o contrário de um italiano do sul, que teria massa, molho de tomate, essas coisas. A gente tinha risoto e carne. Ela sempre fazia um risoto de açafrão e um escalope à marsala. Uau. Que é um clássico do norte da Itália, que é um prato maravilhoso. Como eu falei, como ela passou fome, ela tinha um problema sério com comida que sobrasse. Então ela sempre fazia uma porção. Então tinha assim, eram 10 pessoas, ela punha 10 colherzinhas de arroz. Contado, sempre faltava. Tudo contado ela fazia. E aí meu pai, porra, mãe, as crianças querem mais, e não sei o que, não sei o que lá. Ela saía correndo, tadinha, era uma senhora de 1,78 m de altura. Ah, alta, cara. Ela me pegava, a gente ia correndo, eu tinha 7, 8 anos, mas eu já tinha 1,80 m e pouco de altura. Então eu conseguia, eu tinha altura para fogão. Sim. Quando ela ia para a cozinha, ela me levava correndo, enquanto ela ficava batendo os escalopinhos e preparando os escalopinhos, ela ficava me ensinando a fazer o risoto. E eu que ia fazendo aquele risoto. Então todo domingo, a segunda leva de risoto era eu que tinha feito, sob supervisão dela. Claro. Então dá para dizer que eu com 7 anos de idade, com uma professora que era... Primeiro porque tem aquela porção de amor, né? Que era minha nona. Sim. Claro. A sua Fui história ensinado com ela. a fazer risoto de uma maneira que eu, modéstia à parte, eu duvido que alguém come igual. Hein? Hoje, o nosso dia é hoje. Qual é o grande segredo desse arroz italiano? Que é o arbóreo, eu prefiro inclusive o canaroli. Ele solta bastante amido. Sim. É esse Ele amido, faz a liga. É esse amido que dá aquela liga do risoto. Uma delícia, E aquele brilho. quanto mais você mexe, mais ele solta o amido. Então essa história de fazer risoto que nem faz arroz brasileiro, dançou. Não, né? Tem uma receita boa que faz na panela de pressão. É ótimo. Eles adoram, inclusive. A panelada que eu vou tomar na cabeça agora. Presta atenção. Fabrício, você estava falando da sua nona, comida de família, e daí, enfim, acabava a comida até por conta de uma restrição épica aí, né, por ela ter passado pela guerra. Pô, o meu nono, que veio de Lucca lá, região de Firenze, né, na Itália, a mesma coisa, né, ele passando por guerra, tinha essa coisa restritiva. Isso me fez pensar o seguinte: bom, eu sou mezza quibe e mezza mozzarella, né? Então, assim, duas comunidades que Líbano e Lucca. Líbano e Lucca. LL. Mas o sul da Itália, e libanês e muçulmano, é tudo a mesma coisa. Eu sou um cara que come muito, né? E eu queria te fazer uma pergunta, não sei se alguém já te fez essa pergunta. Bom, homens comem mais que mulheres, né? Homens, se você pergunta para um cara assim, onde você quer ir num, sei lá, num rodízio, porque você come à vontade. Mulher é mais restrita, né, ao comer. Como é que você serve homens e mulheres? Você tem isso, cara, assim, ou os seus pratos servem todo mundo? Não, assim, como eu te falei, eu não sou chefe, então Sim. Normalmente eu cozinho para 8, 10 amigos. Se Sim, eu vou sim. servir uma mulher, eu ponho um pouco menos. Se eu vou servir um homem, eu ponho um pouco quantidade. mais. Você vai pela quantidade. Profissionalmente falando, nos restaurantes, já houve uma época em que se tentou fazer isso. Tipo, se quem pede é uma mulher, o chefe sabia que era uma mulher, então ele botava uma quantidade um pouquinho a menos. Se era um homem, ele botava uma quantidade a mais. Acabou gerando Então existe um padrão hoje, as pessoas também se ligam muito nisso, né? Não adianta você cobrar um X e vir uma porção desse tamanho, todo mundo vai ficar emputecido. Claro. Mas também não é nenhuma porção de restaurante. Nenhuma porção de restaurante é aquela porção que você, se você é um glutão, sai de lá absolutamente satisfeito. Você vai ter que comer uma entrada. Sim.
Até porque, assim, no Brasil muito menos, mas na Europa, principalmente, é normal você comer 2, 3 pratos. Sim, claro. Primo Piatti. Tem todo. Você está falando uma coisa interessante que me incomoda aqui no Brasil, né? Eu vou à Itália, em qualquer lugar que eu sentar para comer, eu como bem. Não pode ser até um lugar feio, servido meio assim, né? Mais simplesmente. Mas a comida sempre vem de uma qualidade, um gosto, um sabor, uma quantidade, sempre adequados para a alimentação. Uma sensação que eu tenho aqui em São Paulo, tirando... Eu fui a 2 casas do seu grupo, fantástico, os 2 fazendas que eu fui, só experiências boas. Como a casa de vocês, tem algumas muito poucas em São Paulo. Agora, a sensação que eu tenho é que o cara vai lá, bota um nome francês, bota um nome não sei quem no restaurante aqui de São Paulo e serve comidas de péssima qualidade, mal servido, o garçom não sabe o que está fazendo, o sommelier não tem a mínima ideia que vinho que é legal, tudo com um preço muito maior, quer dizer, um status maior. Então, a minha pergunta é, por que em São Paulo a gente só vende status, fora as casas, como eu estou dizendo, as suas e algumas assemelhadas, por que vendemos status e não comida? Em primeiro lugar, eu acho que quando você fala de São Paulo, em específico, principalmente aqui, nessas regiões mais nobres e tal, eu tendo a discordar um pouco. Eu acho que se come muito bem em São Paulo, talvez por um preço. Na realidade também, comer bem está caro em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, cara. Você vai, tudo bem, Nova York é mais barato que aqui, vírgula, porque você chega lá, paga $70, e não sei por que você está lá, você acha que $70 é pouco. Você faz vezes 6, né? É que nem você pagar 300, 400 reais aqui num prato de comida. Num prato de comida não, num jantar. $70 em Nova York é assim, ó. Ok, mas a conta de câmbio eu acho que não dá pra fazer. Quando você fala das nossas casas, eu concordo com você, assim, você comer por $10 lá é diferente do que comer aqui. Isso eu concordo. Se fosse $10 aqui, então você anda lá em cidades que inclusive hoje estão acabando também, por incrível que pareça, mas antigamente você andava em Nova York, você lá, qualquer botequinho que você entrava, você via lá, você pede um sanduichinho, uma tacinha de vinho, aquilo tem uma mágica. Sim. Agora uma coisa, Fabrício, você começou dizendo aí da tua relação com a nona, e aí por isso a tua intimidade com a gastronomia, com a comida, enfim tal. Nessa mesma época também você percebia que mulheres também tinham, porque, olha, você começou dizendo que a nona mulher era a dona da cozinha, era ela que cozinhava, enfim. Por que hoje a gente tem na maioria os chefes homens? Porque eu acho que existe uma confusão muito grande entre a chefe e a cozinheira da cozinheira. Por quê? Porque você ser chefe de uma cozinha com 30, 40... Você vai falar que exige um pouco de punch. Não, não é um mas pouco. a mulher não pode ter isso também? Pode, lógico que ela pode, mas é mais difícil. Sem contar que a mulher, normalmente, se ela tem filhos, como é que ela vai ser um chefe? Se ela vai ficar 16 horas fora de casa todo dia? Se ela vai chegar em casa todo dia às 3 da manhã, às 4 da manhã? Você atribui a isso, então? Então, para ela ser um chefe, ela já tem que abrir mão de pelo menos ser mãe. Eu não estou entrando no mérito machismo. Estou entrando só no mérito de uma opção. O homem ainda tem a opção de ser pai, mesmo que, entre aspas, mais ausente, e ser chefe. Bom, pessoal, eu vou servir o chefe, que é a única coisa que sobrou para eu fazer hoje aqui é embebedar o... Mas é o subchefe, não? Sous-chefe. Sous-chefe. Eu tenho uma curiosidade absurda. Eu vou usar até esse óculos agora. Esse é o óculos do bem ou do mal? Do mal. Fabrício, cuidado. Sabe, Fabrício, o que eu sempre tive curiosidade, até porque eu trabalho no ramo também, não no ramo de gastronomia, mas de hotelaria, enfim, de entender um pouquinho o universo das premiações, das classificações. Vamos lá, nós estamos falando de um restaurante Estrela Michelin. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Como é que isso surgiu? Qual que é a tua visão? Eu não sei como isso? surgiu, mas eu vou fazer um paralelo é a tua visão? aqui. Eu vou fazer um paralelo interessante. Eu trabalhei 12 anos em publicidade. Tá. E eu me lembro que no primeiro ano, era uma multinacional, foi super poderosa. No primeiro ano a gente se inscreveu com não sei quantas peças num prêmio na época que chamava Caboré. Ok. Não ganhamos nada. E eu nunca vou esquecer do discurso do nosso presidente dizendo: isso não vale nada, isso é uma porcaria. Esses prêmios são tudo
No ano seguinte a gente ganhou, teve uma festa de 800 pessoas. Entendeu? Mudou o discurso. Isso é porque não valia nada. Isso mudou o discurso. É mais ou menos isso, cara. Tudo é... Infelizmente, eu acho que esses prêmios, como muito na vida, está entrando para o politicamente correto, né? Está virando progressista, está tendo essa coisa, está mudando. Pra minoria, isso? É mais ou menos isso. Não tem pra falar isso, qualidade, mas é mais ou menos isso. Então, assim, se o cara usa ingrediente do fundo da casa dele, não sei aonde, ele já está na frente de um ser que cozinha como todo mundo. Perfeito, Fábio. Eu ia te perguntar isso agora. Assim, quando você vai servir, quando você reúne amigos e você vai servir, você cai em ondas de modernismo? Jamais, jamais. Porque isso às vezes... Eu vou morrer comendo esse risoto aqui. Então, e se alguém inventar de botar nitrogênio aqui, é capaz de bater nele. Né? Mas você também entende que o mundo dos negócios vai, de tempos em tempos, transformar ou trazer modismos. Agora, que eles vão ficar ou não... Aí é outra coisa. Vamos pegar a moda? Um terno clássico. Acabou você daqui. Usa ele 30 anos. Isso, depois... Aí quando você resolve fazer um terno com a lapela desse tamanho, que parece um... Né, na década de 80, ou quando você resolve fazer um negócio assim, você usa ele durante o período que ele é moda. Aí depois de um tempo você olha ele no guarda-roupa e fala, pô, que ridículo. O risoto milanesa, ele é um clássico. Por que ela é clássica? Porque ela está no gosto e no sabor de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas há várias e várias e várias gerações. Você acha bacana hoje esses programas de televisão, o Masterchef, ou seja, qualquer um desses que tragam a realidade do reality, né, com a gastronomia? Isso é bacana para difundir, para trazer conhecimento das pessoas sobre a gastronomia? Eu acho que isso é muito bacana. Okay. O conhecimento é uma mentira, porque assim, tirando alguns programas que te ensinam a cozinhar, ninguém que assiste um Masterchef ou Bake Off que eu participei, não sei o que lá, você aprende a fazer pirosca, desculpa. Tá. Você pode, o cara vê ali, é uma edição, você não tem a menor ali, ideia. Talvez no site do programa tenha como faz, não sei. Tá. Mas a princípio ninguém está te ensinando nada ali. Existem programas específicos que te ensinam a fazer do começo ao fim. Então, se você quiser aprender, você vai nesses outros programas que não tem esse glamour todo da competição e de não sei o quê, que não tem esse bop todo, mas ali você aprende. Focado para... Nesses shows, isso é um show. Claro. Isso, na realidade, é um show. É um entertainment. Você aprende muito pouco, mas talvez tenha o lado positivo da coisa de fazer com que as pessoas... de uma certa forma, tenho dado um pouco mais de valor à gastronomia, sabe? Você já usou muito, e eu imagino que sim, mas responda, a gastronomia para seduzir? Não, na sua vida, na sua vida. Você não usa a gastronomia para vida. seduzir, ela é sedutora. Mas você Se você é solteiro, convida uma mulher para ir para sua casa, ou um homem. Casado não ou um pode, homem. Não, casado pode, mas aí é com a sua mulher, porque não me meter em problema. Mas a princípio, assim, vamos esquecer se é casado, solteiro, se é homem ou mulher, não importa, é um target. Isso. Você convidou ela para ir para sua casa, Isso. botar uma música, abrir um vinho, fazer um risoto para ele ou para ela desse jeito. É certo. E desculpe a palavra, pode falar porcaria? Pode. Se não comer, não come nunca mais na vida. Aí, tá vendo? Fabrício, Tá vendo minha pergunta peraí, pertinente? tá, agora fica... Ó, nossa. Olha isso. É isso. Deixa eu ver. E aí? Tem que dar todas as texturas. Olha a cara dele, Fabrício. Ui, olha a cara do homem. Olha a cara dele. Ele é só meio italiano. Que é isso? Não tem problema. Aê! Sou eu agora? Vai. Pode ir? Eu? Uau, vamos lá. 10? Ah, tem nota, não sabia. Mas até parece que vocês iam dar 2, né? Olha o tamanho do cara. Puta merda. Ridículo. Agora eu, vai, vamos lá. Muito bom. Muito bom. Não, o ponto Pra fazer tá... isso, vocês não sabem o que eu sofri. Pra Porque isso fazer aqui não nessa- desliza no fundo da Sim. panela. Sim. Diete. Diete. Caramba. Cara, como eu gosto de... Comigo Qual que é agora- qual que é o teu prato principal? O teu Esse. preferido? Vai. Pensa aí na história, pensa na tua nona. Se eu pensa- fosse morrer amanhã, Ah. hoje é minha última refeição. Perfeito.
Eu ia querer um Capellini di Angeli, Capellini di Angelo com tartufo branco em cima. Uau! Vai morrer feliz. É o próximo. Fabrício, agora chegamos ao final do programa. Não, eu tô comendo. A nossa última pergunta é: você é exemplo de quê para quem? Eu acho que as pessoas têm que ser exemplo para si mesmas. Jamais tem que ter nenhum tipo de comparação no sentido de fazer com que você não seja aquilo que você nasceu como a essência de ser, desde que isso inclua em ser uma pessoa do bem, uma pessoa que preze fazer o bem para as pessoas. Quem somos nós para receber conselhos de alguém se cada um é absolutamente diferente do outro? E é certo que um conselho para você eventualmente não seja bom para mim, o que não significa que não é bom para você. Então eu acho que a gente tem que aprender a se autovalorizar, aprender a se conhecer e, baseado em princípios morais e éticos de família que estão tentando destruir, e que isso que é uma coisa que vem me incomodando muito nessa coisa de esquerda, de tudo, que é a destruição total de valores. Baseado nisso, você seguir um caminho que sempre visa ajudar e dar. A melhor maneira de aprender é dando. Eu quero poder ser um exemplo para mim. Eu quero amanhã, quando eu estiver no meu leito, falar, eu fiz o que eu podia. Show, muito que bom. legal. Boa, Fabrício. Obrigado. Caramba.